Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E hoje na entrevista de virada estamos do lado do Daniel Brown, jornalista, pós-graduado, um monte de histórias para contar, botafoguense. Assim que bem-vindo ao canal, tudo bom com você? Porra, graças a Deus, cara. Porra, muito bom estar aqui tomando esse gelinho contigo. E vambora pra responder um monte de coisa, fazer o joguinho da pimenta aí, que eu vi que lá com o Daniel o negócio ficou... O negócio ficou ruim pra você, né? Que ele acertou um monte de coisa. O botafoguense é foda, não quero nem saber o que você vai fazer hoje, porque botafoguense você pergunta o que aconteceu em 1428, vocês sabem. É, isso aí, mas eu acho que hoje vai dar zebra, eu acho que hoje eu vou querer comer uma pimentinha aí maneira, então vamos ver. Então se você perder é porque você realmente quer degustar uma batatinha. Já parando o terreno pra crise, já percebeu, né? Já entendeu o negócio. Ficou legal. Então vamos começar um pouquinho a falar sobre tua história. Como você chega ao jornalismo, como você é teu caminho hoje em dia para ter o segundo canal de comunicação independente, jornalismo independente maior do Botafogo. Como você começou, por que o jornalismo e como você chegou aonde está hoje em dia? Cara, então, primeiro, é impossível não falar da paixão que a gente tem pelo Botafogo, em detrimento, na verdade é ao contrário, né? A paixão do esporte em detrimento do que a gente tem com paixão pelo Botafogo, né? Eu acho que por influência do meu pai, tipo, por exemplo, meu pai nunca me influenciou a ver jogo, né? Ó, vamos ver o jogo do Botafogo, vamos no estádio. Não, porque a gente morava em Teresópolis e era muito distante, né, do Maracanã, do Caio Martins, onde o Botafogo jogava, né? Mas meu pai sempre me contava várias histórias, assim, tipo, eu tava vendo junto com ele os jogos em 2004, quando eu comecei a acompanhar o Botafogo, eu tenho 24 anos, sou de 96, 2004 são as minhas primeiras lembranças sobre o Botafogo, assim. E meu pai falava, Daniel, você tá vendo esse time aí ruim pra caramba jogando Botafogo naquela época? Tem até uma charge, que era muito famosa no lance, Botafogo e Flamengo dividiam a lanterna do campeonato de 2004, né? Então o time era muito ruim. Ele falou, Daniel, tá vendo esse time horroroso aí? Já sabia que esse time que vestia essa mesma camisa já foi o melhor do mundo? Eu falei, pô, melhor do mundo? Você tá de sacanagem, não é possível. Ele campeão mundial no Campeonato Mundial de Caracas, base nacional, né? Isso mesmo. E aí eu falei, cara, não é possível, né, cara? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar nas histórias. Meu pai me contava as histórias do Garrincha, todas as histórias curiosas, como é que ele virou um jogador de nível mundial, mesmo ser um cara com problemas de bebida e também do joelho dele, da perna dele. E aí ele ia me contando as histórias dos grandes craques e eu ia ficando maluco. Eu com 8 anos eu já tinha lido um livro de Botafogo, já tinha escrito coisas sobre Botafogo. Então, tipo, eu sempre... eu ia jogar bola no recreio, vamos colocar assim. Meus amigos ficavam, vou chutar igual o Ronaldo, vou chutar igual o Ronaldinho. Época febre da Total 90, né? E eu falava, vou jogar igual o Garrincha. A pessoa, cara, quem é Garrincha? Meus amigos de 10, 8 anos não sabiam quem era, e eu sabia. Então isso me influenciou a virar um louco completo por Botafogo, muito além do que talvez meu pai seja. Meu pai é um cara que acompanha futebol da TV e tal, e eu virei um completo louco, tanto é que, né, fui pra mídia independente, né? Na verdade, comecei a faculdade, saí de Teresópolis, vim aqui pro Rio de Janeiro sem nada, sem contato, sem familiar, jornalista, sem aquele famoso contato dentro de emissora. Que é fundamental, que se você não tem, não entra. E aí, eu simplesmente comecei a falar de Botafogo na internet, falava muito de forma geral de outros clubes, mas o que estourou primeiro foi o Instagram do Botafogo em 2018. E aí, cara, a galera abraçou legal o nosso conteúdo, comecei a ganhar uma grande repercussão. Aí criei o canal no YouTube no ano seguinte e foi só festa, cara, muito bom. E hoje em dia você está com mais de 50 mil, tanto no Instagram como no YouTube, 50 mil subscritores, assim que todo botafoguense que está aqui, por favor, se não prestigia ainda, vai prestigiar as páginas, os sites que ele já criou, falando do Botafogo, porque você tem uma forma de falar sobre o Botafogo bem particular, você é firme nas suas convicções, doer a quem doer. Isso aí já te trouxe problemas? Já, claro, eu acho que... E a gente vai mudando também, tipo, eu tenho uma convicção que ela vai além só do Botafogo. É uma convicção que ela vai numa leitura de futebol. Eu já tive blog, já tive site, página no Facebook, mas o que bombou mesmo foi o Instagram, como você falou. Já tô com 52 mil inscritos e no canal no YouTube eu tô com 50 mil e a gente tem apenas, um ano e meio de canal no YouTube. Então isso é um número muito bom, né? A gente tem 50 mil, estamos quase com 51. Estamos com esse objetivo dos 100 mil e tudo mais, mas ainda vai demorar. Só que, cara, o que eu penso é que a gente tem que ter uma... Primeiro, a gente tem que ter um embasamento, certo? Independentemente do que a gente acha, daquilo que a gente gosta mais.
a gente tem que ter como jornalista, como comunicador e também como uma pessoa que passa uma opinião e acaba indiretamente influenciando em opiniões de pessoas, né? Aquilo que a gente fala, o cara acaba comprando o discurso e reproduzindo. Você tem que ter um embasamento, você não pode só falar que o trabalho de um técnico é ruim porque você não gosta. Você tem que ter uma base, o que ele está fazendo, o que ele está tentando fazer, ele está executando bem ou não? E você tem que analisar. E às vezes, cara, por ser uma coisa muito, vamos dizer, às vezes um pouco mais científica, uma coisa fora do padrão comum, de fora técnico e tal, isso acaba me trazendo um pouco de problema. Porque eu sou um cara que eu sempre enxerguei no futebol brasileiro o grande problema, a alta cúpula. Você tem os jogadores, que às vezes você tem as pernas de pau, você tem os técnicos que às vezes você acha uns professor pardal ali que são meio enrolados. Mas o principal, o que faz com que a gente tenha, né, treinadores sendo demitidos o tempo todo e jogadores insuficientes em grandes clubes, são os diretores, aqueles estatutários, aqueles caras que não entendem nada de futebol e gerem grandes equipes. E aí, quando eu falo que o principal problema são esses caras, o pessoal acha que eu tô defendendo um técnico. E aí acontece, isso é do jogo, as pessoas vão tendo as interpretações. Porque o problema nos últimos anos do Botafogo, principalmente, não é nem jogador, nem treinador. O problema vem de há muitos anos atrás, em uma diretoria que parece que é de mármore, não se mexe. Trocam os presidentes, trocam um monte de coisa, mas a estrutura do Botafogo, infelizmente, há muito tempo, mais de 2 décadas, ou 2 décadas, uma década e pouco, não se mexe. E realmente, se você não mexe toda a estrutura de um time histórico, gigante, como o Botafogo conhecido no mundo inteiro, como você vai pretender que um treinador ou um jogador mude uma história que está congelada no tempo? Então também isso é problemático. Com certeza, e não precisa nem só se apegar ao Botafogo, né? O Botafogo tem um exemplo, eu me lembro de 2018, 19, na verdade. A torcida do Botafogo foi brincar lá nas redes sociais porque um jogador do Botafogo tinha saído e ido pro Fortaleza. Graças a Deus, Chiesa é o nome dele. Graças a Deus que ele foi embora, não sei o que. Eu falei, cara, eu dei de careta, né, no Twitter. Falei, pô, gente, comemorar a saída de jogador em pleno 2019, né, é uma ingenuidade sem tamanho, porque vai sair esse jogador e o cara que contratou esse vai contratar outro. Não deu outra. Em um mês tinha um atacante que era reserva do CRB no Botafogo, e aí todo mundo tava reclamando desse atacante. E a culpa é dos caras? Claro, eles têm responsabilidade pelo futebol que eles jogam, mas eles se contrataram? Alguém contratou. O Vasco sofre do mesmo, o Fluminense sofre do mesmo. Pra tu ter noção como o problema da alta cúpula, essa galera que gosta do glamour de gerir um clube, é um problema. O Flamengo, que hoje tem uma estrutura enorme, dinheiro pra caramba, atual campeão da Libertadores, que a gente tá gravando aqui antes da final, Santos e Palmeiras. Olha o que tá acontecendo com o Flamengo nesse ano, né, com tudo que aconteceu, e tudo isso, né, 3 técnicos diferentes, né. Jogando diferente. Bom, por exemplo, agora o Botafogo tá colocando como se chama? O diretor de treinadores, como é que se chama? Diretor executivo? Sim, é o que vai decidir quem vai ser treinador, qual é a forma do Botafogo jogar e tudo isso. O Flamengo não teve, isso é uma loucura, teve 3 treinadores diferentes, com 3 características diferentes. Eu já conversei, inclusive, com um amigo meu que trabalhou no Flamengo, na análise, comissão técnica. Ele falou, cara, o parâmetro do Flamengo não é científico para contratar. O Flamengo tem dinheiro e os diretores, eles contratam por destaque. Opa, tá se destacando aqui, contrata. Então não tem uma análise. E isso é vaidade. Tipo, você pode ver, o Flamengo agora vai fechar um ano no vermelho. Sim. O Flamengo, que tem todo um potencial de renda, construiu mais dívida. Isso pode ser perigoso lá no futuro. Ou seja, tá vendo como é que essa alta cúpula é letal para os clubes? Porque as decisões não vão... Quem não diz que hoje em dia o time do Flamengo, o plantel do Flamengo, todos os jogadores do Flamengo não são gigantes. São os mesmos que o ano passado, só tirando a Rafinha e algum outro mais. Mas o problema principal é que as decisões que tomam as pessoas, os cartolas, as pessoas que não sabem jogar futebol, que não são os protagonistas, prejudicam. Tudo bem que não tem nada a ver, a gente está falando do Flamengo. Mas o fato de contratar o Domenech era porque o Cartola pensou, tem que ser um treinador europeu. E não me importa, foda-se, não me importa quem seja. É da Europa, é bom. Não é assim que se joga. Tem que ver os números, tem que ver que jogadores, como ele joga, os jogadores que você tem, porque não adianta agora o Botafogo tirar o Barroca, trazer qualquer um. Cara, que jogadores você tem? Exatamente, então você é uma bola de neve. Isso é importante para elucidar que isso não acontece só no Botafogo
em crise, isso acontece no Vasco, num Flamengo que está com dinheiro, num Palmeiras que está com dinheiro, agora acertou, veio o Abel Ferreira, mas antes era o Luxemburgo e estava numa crise. Ou seja, né, é para elucidar como isso acontece no futebol brasileiro e também para confirmar que a gente também entende de bola pra caramba, né? E outra coisa, só de Botafogo não. Mas outra coisa, e o Palmeiras há 10, 15 rodadas atrás estava sofrendo. O fato de estar na final e no sexto lugar no Brasileirão, agora é quinto, e lutando para subir e jogar na próxima Libertadores, se do caso não é campeão. O Palmeiras perdeu o Botafogo 2-1 antes do Luxemburgo ser demitido. Então você vê como as coisas vão mudando e vão mudando rápido. Como sempre, deixa eu dar uma pausa para fazer o jabacinho daqui do lugar que a gente sempre traz os convidados, Ravanche aqui no Barra Shopping. Sempre a gente traz o convidado aqui, que sempre aqui deixa com muita amabilidade fazer a entrevista. E vamos a continuar. Você, hoje em dia, é destacado pelas mídias independentes, como pode ser teu canal do YouTube, teu Instagram, teu TikTok, que, obviamente, é nesse momento que você vai fazer teu jabá, passar todos os endereços para todas as pessoas já começarem, e, obviamente, vai estar aqui na descrição. Mas você, em algum momento, teve o sonho de trabalhar nas mídias tradicionais? E, obviamente, depois me conta a tua experiência nas mídias tradicionais e qual é o conselho que você pode falar a um próximo estudante de comunicação nesse caminho aqui das carreiras. Bom, primeiro dizer que o jabá da cerveja ficou ruim porque ela tá tão boa que eu não consegui nem mostrar o copo cheio, né? A gente já eles são tão rápidos que eu só fazer um gesto que você vai ver como vai vir rapidinho. Olha aqui, rapidinho, ó. A gente nem piscou e ó, já chegou a cerveja, assim que, ó, rapidinho, vai prestigiar aqui no Ravanche, no Barra Shopping. Tem vários em todo o Brasil, assim que também, se estiver em outro lugar, pode prestigiar. Então vamos lá, como é? Primeiro, me falar o jabá, teu endereço de YouTube e, obviamente, os outros links para pessoas irem para lá. Cara, então, nichado pro Botafogo, né, onde a gente faz uma cobertura específica sobre o Botafogo, foi o principal conteúdo que estourou e hoje a gente continua fazendo essa cobertura em prol do público que gosta de me ver falando sobre o meu time de coração e, consequentemente, também das pessoas, né? E Brownie Fogo no YouTube também, canal Brownie Fogo no YouTube e também no Instagram, certo? E aí a gente fala sobre o Botafogo por lá, né, nessas duas plataformas. No Twitter tem o Brownie Oficial, né, onde eu falo mais de tudo, é um perfil mais pessoal, vamos colocar assim. E agora eu tô com um projeto novo que tá muito bacana também, muito legal, e eu tô muito feliz dele, tá crescendo desde dezembro, ele tá crescendo bastante, né, que é o meu perfil Brownie Oficial também, eu padronizei aí a conta, né, no TikTok. O TikTok tá crescendo bastante, só que no TikTok eu falo sobre tudo, falo sobre curiosidades do mundo da bola. Eu outro dia fiz uma curiosidade sobre como é que surgiram as crianças junto com os jogadores entrando em campo. Foi o Atlético Mineiro que fez isso. Que legal. No mundo? No mundo. Foi o Atlético Mineiro que protagonizou isso na década de 70. E aí eu falo de curiosidade de tudo. Tipo, eu contei uma história também do Botafogo. Eu falo do Botafogo também. Como que o Garrincha fugiu de uma concentração de um jogo do Botafogo. Fugiu durante 2 horas, ninguém descobriu, ele fez um filho. Né? Então, tem muita história curiosa do futebol, cara. Em pouco tempo a gente já tá com 13 mil lá no TikTok e vai ser muito bacana, porque é um público novo, né, cara? Aí eu já atrelo aquilo que você me perguntou sobre trabalhar na mídia tradicional, tudo mais, se eu já tive o desejo. Eu não só, quando eu entrei na faculdade, né, que eu fiz 4 anos na PUC, hoje eu tô na pós-graduação, né, eu não só tive o desejo de trabalhar, né, numa rádio, numa TV, como eu tive a oportunidade de estagiei na rádio da minha faculdade, fiz participações na CBN, na Rádio Tupi, graças à minha faculdade, né, estagiei, tive uma honra imensa de estagiar na Fox Sports, né, durante 7 meses e foi uma experiência incrível e de muito aprendizado, né, mas não só eu tive esse desejo, como eu ainda tenho de um dia virar um comentarista de futebol na TV, eu tenho uma vontade ainda enorme de trabalhar em rádio, né? Tenho muita vontade de trabalhar em rádio comentando jogos, né? Não propriamente como repórter de campo, eu não curto muito. Eu acho que é muito árduo, é um trabalho muito operário, né? Porque em realidade você, exatamente, é muito técnico, você não pode imprimir tua opinião. É só o que está acontecendo, o que você viu para relatar o que está acontecendo, mas que isso você não faz. Então, isso que você pode fazer, dessa identificação com o torcedor, ou essa coisa de aportar alguma coisa, mas acabou só você sendo mero informativo
das coisas que acontecem. Você queria dar um plus, um a mais. E eu gosto de dar minha opinião, né? Já percebeu que eu gosto de dar meu pitaco. E hoje, cara, é muito difícil, né? Eu admiro, inclusive, muito setoristas crus, aquela análise crua e nua de só informar e acabou e não revelar o time, porque é muito difícil. Com rede social você acaba descobrindo qual time que o cara torce, simpatiza, né? E eu não vejo problema nenhum no cara revelar nisso, tanto é que eu revelo e também falo de outros clubes, né? Mas eu sinceramente acho que é um trabalho bem árduo de setorista, mas eu tenho o desejo com o tempo de ser um comentarista também de rádio, TV, só que sem abandonar as minhas mídias independentes. Então eu atrelo essa pergunta que você fez pra mim. Qual a dica que eu daria pra um cara que tá começando no jornalismo? Uma coisa que eu sempre tive atenção, né? Mas eu sempre fiz isso pra chamar a atenção do mercado e poder, sei lá, entrar no mercado, ser chamado. Por exemplo, eu fui chamado pra Fox, pra estagiar lá, fui indicado por um colega, graças ao meu trabalho nas redes sociais. O cara falou, pô, eu te acompanho no seu site, no seu blog, e eu acho você muito bom, e eu vou te indicar. Ou seja, esse era o meu intuito. Só que eu sequer imaginava que eu ia, vamos dizer, num determinado momento, viver só disso. E é o que está acontecendo. Então, é muito importante que você tenha, né, na sua primeira oportunidade de estágio, de trabalho, malandragem, para lidar com as situações, lidar com pessoas que talvez você não gostaria de estar, mas você tem que lidar de uma forma madura e fria, né? Mas ao mesmo tempo, nunca abandonar os seus projetos pessoais. Cria o seu blog desde cedo, cria o seu site, cria o seu Instagram, não tenha medo, vergonha de, por que tu tá fazendo conteúdo? Nessa de vergonha, de pessoal, por que esse moleque faz vídeo? Tá aí, olha aí, 50 mil pessoas num canal de um clube que hoje, embora seja grande, né, tá muito desprestigiado. É uma audiência que, porra, o torcedor ele só vê problema. Tem vontade de escutar problema todo dia, você não Exatamente. Continua. Então, essa é a dica que eu daria para um cara que está começando no jornalismo. É você se atentar ao mercado tradicional, sempre ter contatos dentro desse mercado, porque você vai ter que trabalhar, nem todos os seus projetos independentes vão dar certo, mas sempre construir o teu castelo, o seu próprio castelo, isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia, você também é jovem, mas você já passou por algum momento onde não foi tão fácil. Eu tenho 35 anos, eu posso te falar que hoje em dia, você com um celular e uma conexão mediana de internet, até você poderia ir para um lugar que tem Wi-Fi grátis, você conseguir fazer seu lugar. Eu acho que o que mais custa hoje em dia é trabalhar com a frustração. Uma pessoa criar um canal, criar um Twitter, criar um lugar e não tenha todo o público que você está esperando, porque parece que as mídias... desanima, né? Exatamente, desanima. E a ideia seria que os mídias tradicionais tenham um pouquinho mais dessa impronta, dessa improvisação e dessa coisa que, não, se eu falar tal coisinha, não posso ir. Hoje em dia as mídias, eu acho que estão procurando se misturando um pouquinho mais com as mídias não tradicionais. Então, de repente, talvez eu esteja enganado, o que você quer, aquele ímpeto de entrar nas mídias tradicionais, seja para quebrar um pouquinho com aquele vidro que tem de, esse lugar é lá longe, para poder ser um pouquinho mais você e que as mídias tradicionais tenham essa flexibilidade que hoje em dia estão começando a ter. É exatamente isso. A gente vê algumas emissoras ainda tentando blindar e não deixar grandes personalidades, grandes jornalistas, grandes comunicadores criarem o seu próprio canal. Mas isso, num determinado momento, isso vai ser inevitável, né? A gente viu aí, inclusive, recentemente, na ESPN, a saída do Mauro César Pereira, né, que não teve um acordo de continuar com o canal dele. Parece que foram muito irredutíveis quanto a você dividir a atenção da ESPN no canal do próprio Mauro César. Então, eu vejo que isso é uma coisa que vai ter que mudar, certo? É uma coisa que vai ter que mudar e não tem... Eu acho que uma coisa ela pode ajudar a outra, cara. Eu acho que uma coisa... É um livro que é muito... Inclusive, ele é um livro base dentro de faculdades, né? Que é do... Agora eu esqueci o nome do autor, né? Mas é um livro que eu li inteiro, que é Cultura de Convergência, irmão. Que é você entender que as mídias, elas não... As diferentes mídias, elas não concorrem. O que concorre são as emissoras. Isso. As emissoras concorrem, porque obviamente você vai ter um interesse de mercado dentro do sistema que a gente vive, mas as mídias, elas se convergem. O YouTube vai puxar, por exemplo, tem muito flamenguista amigo meu, né, que assiste o Linha de Passe da ESPN, né, assistia no caso, graças ao Mauro César Pereira, que comentava muito sobre o Flamengo.
Né? Tem muito amigo meu corintiano que assistia ao Linha de Passe, sei lá, porque o Juca Kfouri tinha uma análise super histórica sobre Corinthians, né? Então, através do blog do Juca, através do YouTube do Mauro, as pessoas iam lá e assistiam a TV, né? Através de um projeto de uma pessoa dentro do YouTube, do Instagram, não sei, o cara pode puxar essa audiência. Eu, por exemplo, pra você ver, eu que sou um cara que tô começando agora e que tô desenvolvendo os projetos agora, né? Eu me lembro que eu fiz uma participação em uma rádio, né, recentemente, no 94 FM, né? E o apresentador, que é o Fred Soares, né, que inclusive já me chamou pra ir lá de novo, né, ficou impressionado, falou, pô, cara, muita gente, né, do YouTube, do teu Instagram, quando você divulgou, veio aqui prestigiar o trabalho, veio seguir a rádio, ou seja, as coisas se convergem, cara. Então, você não precisa necessariamente estar concorrendo, você pode começar no independente e ir pro tradicional, você pode começar no tradicional e ir pro independente, ou ficar num dos dois. Às vezes o cara não gosta da internet ou gosta só da internet. E é assim, cara. É como eu vou ficar muito sério aqui, um momento sério e nerd do programa, mas como falava McLuhan, que é um cara que escreveu a metade das coisas em comunicação, o meio é a mensagem. Então, uma mensagem não bate contra a outra. Então, se você está falando das mídias sociais, você vai ter uma linguagem. Obviamente, a televisão, o rádio é outra. Não vão convergir, não vão bater uma na outra. Então, isso não tem problema. E agora sim, vamos a começar a falar principalmente sobre o Botafogo. Sim? Botafogo, hoje em dia. Por que está o Botafogo nessa situação? Porque segundo você, né? É bem óbvio, né? Tudo que a gente conversou no primeiro quadro é a alta cúpula, né? O ego, o amor não ao Botafogo, mas aquilo que o Botafogo proporciona a determinadas pessoas em relação a glamour, status, né? Não sei se eu posso dizer dinheiro, porque dinheiro o Botafogo realmente nesse momento não está tendo, mas são pessoas vaidosas, né? Eu diria que a vaidade de muita gente acabou com o Botafogo no momento que ele teve que ele poderia voltar pro rumo. Todo clube no Brasil, ele viveu um momento, eu tô pegando uma conjuntura histórica, né, cara? Todo clube no Brasil, ele viveu um momento de crise, de segunda divisão, de dívidas, de caramba, meu irmão, a gente precisa voltar pros eixos, e voltou. Atlético Mineiro, Grêmio, o Grêmio teve que fazer uma divisão de condomínio de credores, né? Depois de ter caído em 2004, em 2005 voltou naquela batalha dos aflitos, né? Ficou 15 anos sem ganhar nenhum título de expressão, vendo o seu rival Internacional ganhar tudo. A década de 2000 arrebentou, destruiu. E esse revés fez com que o Grêmio refletisse, caramba, a gente tem que mudar. Palmeiras até 2012, cara, era um clube que eu via muito equiparado com o do Vasco, né, com o Botafogo, clubes com grande história, mas que estavam, numa dívida absurda, descendo segunda divisão. E aí, voltou para a linha do tempo. Mas o Botafogo, né, parece que é atrelado ao fato do Botafogo nunca... O Botafogo sempre foi um clube grandioso, com uma história absurda. Se não fosse o Botafogo, talvez a seleção brasileira, a CBF, não tinha nem 2 títulos mundiais. Essa base do 58, o 60 e o 62... Se o Brasil não ganha a Copa de 58, isso está nos livros. Eu já li mais de 5 livros sobre a Copa de 58. Se o Brasil não ganha aquela Copa, era capaz do Brasil ser uma Holanda hoje, uma grande seleção com grandes craques, mas, né, em título ter 1, 2 ou até nenhum. Argentina, né? Aquela Copa fundamental, e a base de 58 e 62 era o Botafogo. 6 jogadores no time titular. 62 você tinha Nilton Santos, Zagallo, que veio pro Botafogo, Amarildo, Garrincha, Nilton Santos e Didi. E dos Santos que jogou 4 ou 5 Copas, campeão das últimas 2. Nilton Santos, que foi o único sobrevivente da Copa dos 50, que a diferença que todo mundo fala, foi a melhor seleção do Brasil até anos 50. Todo mundo fica com o vice-campeonato, mas foi a melhor seleção da história do ano 50. E o cara conseguiu não só destruir, sino fazer história no Botafogo e história na seleção brasileira. Inclusive o Nilton Santos, ele foi meio que safo desse vexame de 50. Isso é uma coisa que está na história também, está na biografia do Nilton Santos. O Nilton Santos, ele fala que ele foi barrado, né, pelo Flávio Costa, que era um técnico muito autoritário, era aquele técnico general mesmo,
Porque a chuteira que o Newton Santos usava era de atacante, não era de zagueiro. Então falou, não, meu irmão, você não joga com chuteira de bico fino. Né? E ele foi pro banco. E o Newton Santos, inclusive, isso daria a ele o status de enciclopédia, porque ele foi o primeiro lateral esquerdo a avançar pro ataque. Mas ele tem gols, não só no Botafogo, ele tem vários gols. Porque antes do Newton Santos, né, era uma cultura dos laterais de você ficar na zaga, né, deixar o ponta ir pro ataque, deixar o volante, que na época não era nem volante, era meio campista, né? Deixar o ponta direito, o ponta esquerda, o lateral, o Newton Santos passou aí e o Zito ou outro jogador, ele ficava ali pra cobrir, ó, Newton, vai que eu cubro a tua aqui, né? Então, pra você ver como é que... E aí um cara desse passa pelo Botafogo, o Botafogo tem uma história riquíssima, sabe? É uma história, assim, que... Como é que você não vai falar que esse clube formou a situação no futebol? Mas agora, era um clube, voltando aqui pra não perder muito o fio da meada, é um clube que nunca foi competitivo. Esse é o problema do Botafogo. Enquanto o Santos disputava Taça Brasil, todas as Libertadores, o Santos disputava vários campeonatos importantes, o Botafogo abdicava de jogar Libertadores porque não tinha dinheiro, e aí jogava Carioca e ia pra excursão. Mas eu entendo que teve um quebro no Botafogo do ano 60 pra cima. Não, resumindo, Botafogo... Mas anos 10, anos 20, anos 30, Copa Rio, São Paulo... O Botafogo nunca deu bola pra título, entendeu? O Botafogo, na época que tinha o melhor time do mundo, o Botafogo preferia jogar pelo mundo e dar show do que jogar Libertadores, entendeu? Essa é a questão. Né? E hoje o Botafogo tem aí um pouco dessa dívida que contraiu naquela época, atrelada à falta de assim, a galera achar que dá pra tocar o Botafogo dessa forma, e não dá. Tá notório, né? É isso. E agora o momento mais cruento da entrevista, principalmente para os torcedores do Botafogo. Futuro do Botafogo, o que você acha que espera ao time do Botafogo e aos torcedores para todo esse ano e obviamente para os próximos? É um futuro extremamente difícil, sabe? Eu sou contra o cara pregar otimismo, mas eu também sou contra o cara falar que acabou, né? E fazendo a minha culpa. Eu mesmo já usei esse termo várias vezes de cabeça quente. O Botafogo, se cair, vai acabar, acabou. Quando a gente fala em acabar, é uma possibilidade do Botafogo ruir financeiramente a ponto de ficar, sei lá, 2, 3 anos na Série B. Ou mesmo ser desafiliado, como já aconteceu com outros times, e ir para a terceira divisão. Diretamente por não pagar e não honrar os contratos. E existe esse risco, até porque o Cruzeiro, que vive uma situação muito delicada também, quase caiu. Inclusive, ainda tem chance. Ainda tem chance, né? Ganhou do Operário, mas ainda tem chance, né? Então, pra você ter noção, o Cruzeiro que é um clube que há 2 anos estava comemorando um bicampeonato de Copa do Brasil. Então, a gente está falando de um Botafogo que vem muito mal há muito tempo. A única esperança que eu tenho, além do meu sentimento como torcedor, em relação ao Botafogo, que o Botafogo sempre se mostrou um clube preparado para a crise. Vamos dizer, quando todo mundo pensa, o Botafogo realmente tem esse problema de chegar ao protagonismo. Mas quando chega a crise, Série B, dívida, perder sede, ter que jogar em estádio de madeira, como foi em Marechal Hermes, o Botafogo vai acabar. Né? O Botafogo ele se sobressai de uma forma que ninguém espera, com jogadores ruins, na raça, na vontade, sem campo, sem bola para treinar, sem água, sem gelo. O Botafogo dá o seu jeito. Não sei se com os novos tempos vai dar para ser assim, né? Não sei. Mas 2015 foi assim. A década de 70, quando o Botafogo perdeu a sede, foi assim. 2003 foi assim. 2003 todo mundo falava, o Botafogo não vai subir, né? Porque tem o Palmeiras, né, na Série B e só sobem 2. E o Botafogo conseguiu subir na raça, na vontade. Sandro metendo gol e batendo no braço. Não sei se isso vai ser necessário, se isso vai ser, vamos dizer, com certeza não vai ser o fundamental. Mas eu acho que essa casca que o Botafogo adquiriu de crise, né, de saber lidar, a torcida saber lidar com crise, de não ficar perdida como um Cruzeiro, como um Inter ficaram, isso pode ajudar. Me fala o que você acha sobre o posicionamento que teve nos últimos dias o Louco Abreu para oferecer seus serviços gratuitamente, sendo que tinha 2 times lá no México que estavam oferecendo muita grana. Você sabe que o futebol mexicano paga muito bem, oferecendo muita grana para ir treinar lá. Obviamente, lá no México ele é craque, ele passou por quase 10 times lá do México, ele é craque, então iria ser extremamente bem recebido, não teria que mostrar nenhum diploma para ir lá. E ele falar, eu vou de graça para Botafogo para salvar, não agora, senão da segunda divisão para poder subir.
Você acha que ele tem as ferramentas? Você acha que o gesto vale mais que o oferecimento? O que você acha com respeito a esse oferecimento que talvez, infelizmente, fique em nada, esperemos que não. Eu vou tentar fazer meus amigos, meus contatos lá no Uruguai, falar com ele para ver se ele consegue dar uma entrevista aqui no canal e falar o que ele pretende fazer no Botafogo, que seria uma boa ideia, porque eu acho que o que mais precisa agora é o Botafogo um projeto, porque as coisas já estão feitas, o frango já está no forno, já está pronto para comer, já a segunda divisão é muito difícil do torcedor sair, então se o Botafogo não entrar num projeto a longo prazo, não vai sair nunca mais. Então o que você acha desse oferecimento e dos outros que o Botafogo está tendo com respeito a pessoas que querem o Botafogo bem nesses últimos dias? Bom, primeiro é dizer que o Louco Abreu, antes de ser um jogador, né, além de ser um jogador, né, querido pela torcida do Botafogo e pelo clube, ele é um ídolo pessoal meu, sabe? O Louco Abreu, ele assim, é sem dimensão o quanto que esse cara foi importante pra mim, né, pra minha autoestima de adolescente, né, de torcedor, até de jogador de pelada. Eu imitava ele jogando bola, né, eu botava abraçadeira azul aqui no braço. Legal. Eu jogo com a 13, mano. Você pega no meu Instagram, Brownie 13, eu jogo por causa dele. Eu vou te falar uma coisa, eu sou fluminense aqui, eu sou Peñarol lá no Uruguai, mas meu sonho é ter a blusa do Louco Abreu, aquela azul, clarinha, celeste, que vocês tinham feito. Meu sonho foi esse. Eu tinha, mas infelizmente rasgou, eu tinha. E, cara, pô, eu lembro que eu comemorava gol, eu sou de Teresópolis, né, cara, da Granja Comaria, eu comemorava gol jogando pelado, eu fazia aquele negócio que ele fazia do negócio que ele balançava assim, então o negócio, ele metia assim, ó, fazia o... Porra, eu olhava pra torcida, ele é muito... Porra, ídolo mesmo. É impressionante, cara, não só o gol, eu sou um cara que eu jogo de centroavante também, então eu acho que é importante o cara definir, todo jogo o maluco mete o gol, mas é a personalidade também, cara, o cara, a forma como ele veste a camisa de cada instituição que ele entra, sabe? Só que eu tenho que separar, nessa análise que você me perguntou, dessa questão, eu tenho que separar... Ele jogador ídolo, ele treinador. E também tenho que separar o torcedor fã do Louco Abreu, o Daniel, que tem aqui, que é apaixonado pelo Louco Abreu, que quando viu o Louco Abreu pela primeira vez, tirou uma foto que ele chorou, eu chorei quando eu vi o Louco Abreu na minha frente, e ele ficou até assustado, não vai lembrar disso, óbvio, mas ele ficou até assustado, em 2015, e o Daniel é o Brownie, que fala sobre o Botafogo de uma forma fria e de uma forma, como é que eu posso dizer, responsável. Eu acho que a atitude do Louco Abreu impedir isso é louvável, é uma atitude que ela como que eu posso dizer, demonstra todo o carinho que ele tem pelo clube. Claro que você também vai ter os desejos pessoais, né? O Louco Abreu, ele enxerga também, claro, um potencial no Botafogo de poder alavancar isso pro, sei lá, pra visibilidade dele também. Isso é legal, né? Isso prova que o Botafogo também tem a sua forma de dar visibilidade a um jogador. Só que agora, é um cara que ele tá recusando propostas, como você tá falando aí, de um mercado com dinheiro pra se propor a ajudar o Botafogo. Só que eu sou um cara de uma linha chata, né? Que eu sou um cara criterioso em termos de futebol profissional, sabe? Eu acho que o futebol atual, ele tem que ter... Se um cara for diretor de um clube, eu não tô falando com o Louco Abreu, eu tô falando de tudo, tá? Sim, geral. O cara que é um diretor, ele tem que ter curso e ele tem que ter capacitação pra ser um cara, ele tem que ter... Ele já tem uma experiência lá no Uruguai. Certo? O problema é o currículo. Ele tem que ser coordenador, ele tem que ser... Pra ser coordenador, gerente... Por exemplo, o Botafogo trouxe o Túlio agora, o Túlio Lustosa. E, cara... Até apagaram nele no muro em frente a Severino. O que eu também não acho legal, apagar o cara... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas agora, o trabalho dele como gerente, com todo respeito, foi pavoroso. Pavoroso. É um cara que não estava preparado pra gerir um clube com o tamanho do Botafogo e com a situação do Botafogo, sabe? Eu sou um cara que eu acho que é o seguinte... Para você trazer um cara para uma função acima no Botafogo, você tem que ter currículo, você tem que ter estudo. Futebol já é profissional, sabe? Só que agora, o Louco Abreu, aí eu vou para a posição mais firme. Ou você prega esse profissionalismo, ou você pede um Louco Abreu com mais de 40 anos para jogar numa Série B pelo Botafogo. Os dois não dá. Os dois não dá, sabe? Eu acho louvável, eu acho incrível, eu acho que ele pode ser um diplomata, um cara para chegar, estar presente, ser sei lá, né, ser um cara pra estar ali no vestiário esporadicamente, né? Mas... ajudar de outra forma. De outra forma. Mas como um profissional, um cara que tá dentro do clube, jogador, já passou a época dele, e como coordenador, como técnico e tudo mais, ele precisa ganhar ainda um currículo no corpo. Eu acho que ele não, por mais que tenha tido essa experiência no
no Boston River como treinador e como jogador ao mesmo tempo, eu acho que no Botafogo ele não se colocaria, não se escalaria como jogador. Eu acho que o que tem de bom pensar nessa proposta dele... Engraçado, mano. Ele... Não, o Louco Abreu já avisando que o Louco Abreu vai ser titular amanhã. E ele era o técnico, não foi no programa que ele falou. Mas ele mesmo falando como iria ser a escalação e ele falando em terceira pessoa dele mesmo. Mas eu acho que o que tem de bom o Louco Abreu, para considerar pelo menos, é o fato de... quem vai falar que não alguma coisa que ele fale? Vai vir qualquer cartola, o cara é raçudo, o cara tem culhões, desculpa a palavrão, mas o cara vai falar, é assim, não é assim ou eu vou embora. Ele vai expor. Eu acho que assim, hoje em dia quem tiver medo dos cartolas do Botafogo, quem tiver medo do Botafogo, da situação, não pega esse ferro quente, ou vai se ferrar. E é uma coisa que tá faltando. Por exemplo, o Louco Abreu, ele poderia, com o pulso firme dele, ou não só o Louco, ou outra pessoa, né, ter uma atitude mais firme. Dentro do Botafogo hoje, a gente vê vários jogadores fazendo um monte de besteira, indo pra balada, indo pra festa, não sei. E, não vamos... Olha, Marcinho. Não vamos afastar pra não prejudicar o ambiente. Eu falo, peraí, mais do que já tá prejudicado? Aí você não mostra exemplo, os jogadores continuam fazendo isso. É isso. Ou você corta, você faz a punição. Eu acho que a parte da multa, como você faz na Europa, se você chegar tarde, se você falar uma coisa, uma multa diferente pela segunda, pela quarta, pela quinta. Chega uma vez que te toca no 50% do teu salário, meu filho, você acaba de fazer e vira profissional. E agora, meu querido Daniel, para finalizar, antes do jabá, para finalizar, se você for presidente do Botafogo, se você tiver todo o poder nas tuas mãos, o que seria o primeiro que você faria? Então, o Botafogo é teu. Eu vou fazer isso. O primeiro que você faria. Cara, tem que analisar a situação financeira, que você não dá pra fazer o que você quer. Você tá ilhado, você não tem, é aquilo. O que eu vou tentar fazer? Demitir o Barroca? Eu demitiria o Barroca. Mandaria ele embora, mas vai resolver a situação? Não vai. Você vai trazer um outro técnico e ele vai ter os mesmos problemas pra resolver. Embora o Barroca tenha vindo um trabalho péssimo nessa reta final, na minha opinião. Mas agora... Mas também, quem que não seja maluco iria pegar o Botafogo nessa situação que estava o Botafogo? Exatamente, isso é uma parada que eu falei. Ele se ofereceu, então, claro, eu faço. Eu caminho fácil do Cartola. Ele se ofereceu, eu que você queime ele. Eu falei isso no meu vídeo, quando o Barroca foi anunciado. Eu falei, cara, talvez o Barroca seja a única pessoa que aceitasse trabalhar no Botafogo sem pensar duas vezes, entendeu? E isso faz a diferença. Mas agora, eu não continuaria com ele. E a primeira coisa que eu faria, diferentemente do atual presidente que está assumindo, que é o Dorcésio, né? É escolher isso foi uma coisa que meu amigo Wellington Arruda, que tem um canal muito bacana de Botafogo, também falou, né? Você tem que escolher o lado, ou o da... Não tô falando que você tem que fazer tudo que a torcida quer, você tem que ter uma convicção profissional, mas ou você escolhe o lado da razão da torcida, ou você quer continuar com seus amigos, certo? O Dorcésio já chega assumindo, falando que o Montenegro, que é um dos principais responsáveis pelo ostracismo do Botafogo, ele ajuda porque... Ele paga a bola, ele paga a água, né? Mas a bola e a água que ele paga é por causa do dinheiro que ele deixou de falar. Por causa do dinheiro que... Buracos que um time saudável... Pô, o Botafogo tem 8 milhões de torcedores no Rio de Janeiro. Com que o 10% seja torcedor, sócio torcedor, não tem mais problema. Só que você, como vai botar dinheiro do teu bolso se o Botafogo te demonstra essas coisas que está demonstrando, principalmente na parte de cartão? Martin, é uma coisa cômoda, né? O Montenegro, ele constrói a dívida, ele apoia pessoas que constroem a dívida, e como ele é bilionário, ele paga o dinheiro. Ele pronto, é Salvador. Ele não é Salvador. Ele tem o Botafogo na mão dele. E parte da responsabilidade do Botafogo está nessa situação que ele tem que botar do próprio bolso dinheiro e ainda assim levar elogios que não era pra ser, porque o trabalho bem feito não precisa disso. Exatamente. E o Dorcésio, ele é um cara que ele já fala que o Montenegro merece uma estátua, e ele fala que a nota desse comitê, dessa diretoria do Botafogo em 2020, de 0 a 10 é 8, né? Então, cara, se você acha isso, mesmo que você seja um louco, um animal de achar isso, cala a boca e trabalha, né? Fala quando primeiro você ser um diplomata, velho. O presidente é um diplomata, é um líder. Né, você tem que chegar na frente da câmera e falar, meu irmão, o negócio é o seguinte, rapaziada, só fez besteira aqui, só fez merda, eu vou realmente, né, de fato, a gente tem uma gestão profissional, né, é claro que essa gestão profissional talvez não seja páreo para o rombo financeiro que o Botafogo tem, mas eu tô realmente querendo, eu tô realmente dando aqui o meu parecer de dar o laudo de transparência para a torcida. Primeiro o discurso, né, depois do trabalho, antes de ficar agradando amiguinho, como é o caso do Montenegro dentro do Botafogo.
Bom, Daniel, chegamos ao final da entrevista, mas todos que estão ali, esperem, entrem no canal, não só se inscreva, deixem nos comentários todas as perguntas para ele, para mim, tudo que vocês quiserem colocar aqui na caixa dos comentários, senão que vão para o próximo vídeo, que é Pênaltis Malditos, onde vamos a submeter ao Daniel a várias perguntas difíceis do Botafogo, para ver se ele sabe ou não sabe. E obviamente tem um monte de entrevistas mais, vídeos do futebol brasileiro, mundial e muitas coisas mais. Meu querido, tudo de bom para você. E nos vemos lá no Pênaltis Malditos. Vai aguentar? Vamos ver, né, cara? Eu já arei o terreno ali no início da entrevista, né, cara? Se eu der errado é porque eu tô no mau dia, né? Então pronto. Vamos lá a ver quem vai comer mais pimenta. Nos vemos na próxima. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.